meus amados, tudo bem com você? Vamos continuar nosso estudo sobre o deserto. A mensagem de ontem falou sobre isso. Quem não viu ainda, corre lá e vê a mensagem. Então nós vamos continuar falando sobre como Deus provê o maná para o seu povo. E nós podemos experimentar a provisão de Deus no deserto. Vamos ler Êxodo, capítulo 16, os versículos 11, 12, o 31 e o 35. Anota aí, depois você lê com muita atenção na sua casa. E o Senhor disse a Moisés: tendo ouvido as murmurações dos filhos de Israel, disse-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Deu-lhes a casa de Israel o nome de maná, era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Meu Deus, olha só, Deus provendo tudo que aquele povo precisava. E em Êxodo 16, 2, nós podemos ver que no deserto toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão, como nós já vimos na mensagem de hoje. Apesar que Deus proveu tudo, eles ainda tiveram a capacidade de reclamar. Mas nós temos que saber que Deus usa a necessidade de Israel para lhes ensinar a doutrina da provisão. O melhor de tudo é que Deus resolve suprir a necessidade do povo de maneira extraordinária e sobrenatural. O povo pôde experimentar a provisão de Deus lá no deserto. Não faltou absolutamente nada durante aqueles 40 anos de peregrinação no deserto. Em Êxodo 16, 4 a 8, nós lemos: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção de cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que o sexto dia prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem nos outros dias. Então disse a Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão para que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. O nome da provisão que Deus dava no deserto era maná. Ele foi o alimento sobrenatural fornecido por Deus aos israelitas durante todos aqueles anos. Deserto é um bom lugar para que nós nos lembramos que Deus nunca se esqueceu de nós, nunca se esqueceu da provisão que nós precisamos no dia a dia. É importante nós destacarmos aqui algumas características desse maná que milagrosamente alimentou todo o povo de Israel no deserto. Quando nós compreendermos essas realidades, o nosso foco será reajustado. E ao invés de nós murmurarmos, passamos a experimentar a provisão de Deus no deserto das nossas vidas. A primeira característica que nós podemos ver é a sua origem. Ali fala em Êxodo 16, 13 e 14. No final da tarde apareceram codornizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos, semelhantes à geada, estavam sobre a superfície do deserto. Aleluia! O maná caía do céu. Toda a provisão para o povo de Israel no deserto veio do céu. Do céu vem toda a provisão, vem nossa força, vem nossa alegria. É de lá que vem tudo aquilo que nós necessitamos para passar os desertos da nossa vida. E nós podemos ver outra característica desse maná. Quem enviava o maná?
Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: esse é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Em Êxodo 16:15. O maná era enviado por Deus. Ele é a fonte que nos sustenta, que nos mantém, que nos coloca de pé, que nos encoraja a prosseguir. E sabe quem enviava o maná para o povo no deserto? O próprio Deus. Jesus disse o seguinte, e ainda diz para nós nos dias de hoje, em Mateus 6:31-33. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe exatamente do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Aleluia! É o Deus da provisão que age na sua vida. Outra característica do maná é o objetivo pelo qual ele está. E diz: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. O maná veio com o objetivo de saciar a fome do povo. Para cada necessidade no deserto, ele tem uma provisão específica para a minha e para a sua vida. E para cada provisão específica, ele tem um objetivo muito bem definido. O Senhor tem o controle de tudo. Para tudo que nós passamos, ele tem um propósito. Que nós nos capacitemos, que nós cresçamos. Deus tem um objetivo bem definido em cada maná que ele envia para seus filhos no deserto da vida. Então sossega, meu irmão, minha irmã. Você não está à deriva, você está nas mãos do Senhor. Aleluia! Outra característica do maná, a sua quantidade, nós lemos em Êxodo 16, versos 17 e 18. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro que tinha sido recolhido, muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. O maná era suficiente para alimentar e satisfazer a necessidade do povo. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Ele cuida de mim e de você nos mínimos detalhes. No deserto da vida você vai sim experimentar a provisão de Deus na medida certa, na medida exata da sua necessidade. Aleluia! Característica do maná, a sua colheita. Nós podemos ver em Êxodo 16:16. Essa é a palavra do Senhor tem mandado. Colhei dele, cada um conforme ao que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará os que se acharem na sua tenda. Aleluia! Olha que interessante o que nós vemos aqui nesse versículo. O maná era colhido individualmente. Deus enviou o maná, mas cada um precisava fazer a sua colheita de forma individual. No deserto da vida, quem tem que colher a provisão de Deus é você, sou eu. Ninguém pode colher por nós. A nossa parte com o Senhor, de orar, de jejuar, de ter nosso momento de comunhão, de intimidade, de devocional, somos nós mesmos que temos que fazer para que nós possamos colher as bênçãos que o Senhor já tem preparado para nós. E isso nós temos que aprender, a diariamente colher o maná que nós necessitamos. Aleluia! A próxima característica do maná é a sua disciplina.
Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. No Êxodo 16, 19 e 20. Leia comigo. O maná recolhido em atitude de desobediência apodrecia. Isso nos ensina que deserto é lugar de obediência e que exige disciplina. Não é agora que nós vamos nos jogar e desistir de tudo. Surgiu um problema, não vou mais orar. Surgiu um problema, não vou mais buscar ao Senhor. Mas é nesse momento que eu preciso me posicionar e obedecer e ter disciplina na minha comunhão, no meu relacionamento com o Senhor. Aleluia! E veja mais a característica próxima do maná, o seu testemunho. Aleluia! Disse Moisés: o Senhor ordenou-lhes que recolhessem um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: ponha uma vasilha à medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Êxodo 16, 32 e 33. O maná testemunhava o cuidado de Deus pelo seu povo. As gerações seguintes saberiam como Deus foi o provedor do seu povo no deserto. E se você crer e depositar toda a sua confiança no Senhor, obedecendo seus mandamentos e seus princípios bíblicos, você será um testemunho vivo para a sua geração, sua família, seus vizinhos, as pessoas do seu círculo de amizades. Aleluia! Próxima característica do maná, sua duração. Êxodo 16, 35. Os israelitas comeram maná durante 40 anos até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O maná foi enviado para eles até a chegada da terra prometida. Deus enviava o maná diariamente. Nenhum dia sequer faltou provisão para o povo pelo deserto. Então, meu amado, minha irmã, não guarde as provisões do deserto para os dias da casa prometida, da terra prometida. Vá adiante. Creia. Seja grato por tudo que o Senhor te dá hoje, e amanhã o Senhor tem nova bênção, novos ensinamentos para dar a mim e a você. Aleluia! Qual é o seu deserto? Você está vivendo um tempo de secura, de escassez? Seus dias têm sido difíceis? Eu tenho uma boa notícia para você. Você pode experimentar a provisão de Deus no deserto da sua vida. Leia a palavra, busque aqui na palavra as promessas que estão reservadas para você. Não deixe passar um dia sem ter o seu momento de devocional, de leitura da palavra, de adoração ao Senhor, porque o Senhor está te esperando para enviar maná fresquinho do céu para a sua vida. Concentre todo o seu foco no Senhor e no seu poder, e você viverá o sobrenatural de Deus durante toda a sua vida, inclusive durante a sua peregrinação pelo deserto. Medite nessa palavra, leia com atenção cada versículo e o Senhor falará com você.